Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer que pode ferrar com a vida do Eduardo Bolsonaro. Eu vou comentar já, porque antes eu quero continuar nesse gancho da isenção do imposto de renda, porque o Fernando Haddad prestou uma entrevista e ele destacou 3 pontos importantes aqui. Ele foi indagado pelo repórter sobre os próximos passos. A isenção ainda tem que passar pelo Senado. O Haddad frisou, no Senado nós não temos nenhum tipo de problema, a Comissão de Assuntos Econômicos já aprovou um projeto muito parecido com o que foi aprovado na Câmara, e vocês sabem, né, o senador Renan Calheiros, o senador Omar e outros senadores entraram realmente assim com essa pauta, priorizando essa pauta no Senado, então o Senado não é problema. Ele fala também que a votação de ontem, no caso a votação da isenção, foi uma votação histórica e que foi um golaço do presidente Lula. Só discordo do Haddad na fala que você vai assistir aí, quando ele agradece o empenho do Hugo Mota e do Lira. Nós sabemos que o Marmota e o Lira utilizaram essa votação desde o início como um instrumento, uma ferramenta para chantagear o governo federal. Tanto é que o Marmota pensa que nós somos idiotas. Eu não sei o que passa na cabeça do Marmota de gravar vídeos afirmando, olha gente, graças a Deus, uma luta da Câmara Federal, uma luta nossa. Luta nossa de quê, Marmota? Você colocou a faca no pescoço a mando do seu chefe Arthur Lira no presidente Lula para a liberação de emendas de 50 bilhões de reais. Essas emendas de vocês têm que acabar. Essas emendas impositivas, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar e vai ter que acabar com essa farrinha de vocês, Marmota. Não vem com ondinha não, porque vocês usaram a isenção o tempo todo. Só recuaram depois que o gigante acordou. O gigante é o povo, que foi para as ruas. Após a votação da PEC da bandidagem, após a votação do aumento no número de deputados, após a votação que envolvia a questão da energia elétrica, o encarecimento das contas de energia, então tu lá tem moral pra falar de nada, rapaz. Coloca o Haddad aí. Concordo com tudo, menos com a parte que ele cita o Marmota e o Lira. Entendeu o seguinte, ontem houve a aprovação do projeto do imposto de renda, da isenção até os R$5 mil, e mas ainda tem uma série de desafios pela frente. Tem ainda o Senado Federal. Como é que a expectativa da Fazenda para a tramitação de agora em diante? Olha, o Senado Federal, 2 semanas atrás, aprovou, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito parecido, né? Ou seja, eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Você há de concordar comigo que foi uma votação histórica, 493 votos, sem nenhum voto contra, né? Todo mundo que estava presente ontem, marcou presença lá, votou a favor do projeto. Eu penso que foi uma construção muito importante, que contou com a liderança, sem sombra de dúvida, do presidente Hugo Mota e também com a liderança do relator Arthur Lira. Muito importante a maneira como eles conduziram os trabalhos, ouviram a sociedade. Foram alguns meses de tramitação em que houve a oportunidade de todo mundo se manifestar, contra-argumentar, mas, sinceramente, foi um projeto muito bem desenhado. Ao longo de um ano, nós trabalhamos aqui no âmbito da Fazenda, 4 secretarias trabalhando juntas para elaborar um projeto que ganhou apreço dos técnicos, dos economistas, mais engajados, vamos dizer assim, e também da opinião pública. Eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional, e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou, e que tem muita semelhança com o que foi votado ontem na Câmara. Tá aí a fala do Fernando Haddad. Agora eu queria tratar de um tema relacionado ao Eduardo Bolsonaro nesse balanço do dia 2 de outubro de 2025, passando para o dia 3 de outubro, né? Nós tivemos um parecer do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, que envolve um outro deputado, mas há uma certa ligação com o Eduardo Bolsonaro. O Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco, ele tentou recuperar o mandato dele através de um mandado de segurança. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, destacou que a Constituição exige a presença física de parlamentares nas sessões legislativas e que a prisão preventiva não se enquadra como justificativa válida para as ausências. Ele afirmou o seguinte: olha, eu quero o meu mandato de volta porque eu estava preso e eu não estava conseguindo ir para a Câmara. Mas aqui o Procurador-Geral afirma claramente:
A presença física é necessária. A manobra do Bananinha, ela caiu por terra, porque o Hugo Marmota não teve o que fazer. Quando ele viu a manobra, houve a posteriori a mobilização nacional, ele recuou e não aceitou a manobra do Eduardo, por exemplo, assumir a liderança da minoria na Câmara dos Deputados. Brazão teve um mandato cassado pela Câmara após faltar a mais de um terço das sessões de 2024. A defesa alegava que a decisão era irregular e pedia a anulação do ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Depois do parecer, caberá agora ao Supremo Tribunal Federal dar prosseguimento. Então isso aqui é terrível para o Eduardo Bolsonaro. Vocês não têm noção. O Eduardo, que o caso, vale ressaltar, o caso dele já está no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Dando prosseguimento, eu queria lembrar a vocês que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Belém, ou esteve em Belém, realizando algumas visitas e entregando obras no Marajó e se preparando para a COP30. Ele fez um discurso duro e mandou um recado para os líderes mundiais, citando nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, o presidente da França, Emmanuel Macron. É preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade, em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Eu quero saber se o presidente Trump, se o presidente Xi Jinping, se o presidente Macron estão preocupados em resolver o problema da situação climática. Porque para que a gente mantenha a nossa floresta em pé, é preciso que eles, que poluíram o mundo há muito mais tempo do que nós, resolvam pagar para que a gente possa dar qualidade de vida para o povo que mora na Amazônia.